Jornal da Mix. Olha o rótulo, que é de extrema importância, né? Dependendo do produto que você vai comprar, né? Aliás, Isso. praticamente tudo, né? Tudo, né? A gente hoje tem ido muito para os alimentos ultraprocessados, que eu já falei aqui deles, né? E até por isso puxando o gancho para esse tema de hoje, e até porque mudou a legislação, vamos falar dela. Mas realmente, as pessoas hoje estão comprando mais alimentos ultraprocessados e processados que têm rotulagem e não lê, né? Ou olha só a validade, e quando olha, tá, Alexandre? Isso é tipo bula de remédio, né? Isso. Pouca gente Ou olha. olha só a caloria. Isso é um problema, gente. Assim, não é olhar só a caloria, né? E isso que a nova rotulagem traz agora. O rótulo ele tem que trazer muito mais informações do que só olhar a caloria. E além disso, também, não só o olhar a caloria, mas os ingredientes. A gente sempre fala, leia os ingredientes. Uma coisa que não mudou na legislação e que tem que ficar muito claro. Lê ingrediente. Sempre o primeiro é o que mais tem no alimento e o último é aquele que menos tem. Vamos mostrar aqui então como é que ficaram essa nova rotulagem. Quem nos assiste pela internet consegue ver também como que ficou. É isso? É isso, doutora? Essa é a tabela, né, de informação nutricional. O que mudou? O que mudou, Camila? Ela ficou maior, né? Se a gente for olhar, pode voltar. Voltar? Tá, isso. Quem tá nos assistindo, né? Se não, também, depois assiste lá no YouTube. Ela ficou maior de informações e não da letra, né? Porque a letra a gente precisa de uma lupinha para ver, né? Exatamente. Precisa de uma lupinha para ver. E aí eu vou puxar esse gancho da lupa. Porque agora veio a lupa. Tá? Já vou falar dela no rótulo frontal. Mas olha só, como ele era antes, ele era mais enxuto, ok? Eu acho que quando ele é mais enxuto é melhor, porque as pessoas têm preguiça de ler muita coisa, né? Vamos dizer bem a verdade. Só que, por um outro lado, ele tá mais claro. Aqui dizia na primeira, hoje se a gente for pegar, diz assim, ó, na porção, quanto você pode comer. Aqui tem um exemplo, né? 25 gramas são 17 unidades. Sabe a caixa a bolacha recheada quando você abre? Você come 3 bolachas? Não. Porque 3 bolachas é a porção. 3 tá? eu deixo ali no pacote depois, né? Não é? Então, assim, ó, o que dizia antes? Que eu tinha que colocar a porção, daí você colocava lá em cima, 30 gramas, 3 bolachas. E aí o rótulo todo vinha para 30 gramas. Só que ninguém come só 3 bolachas quando abre um pacote. Tinha que fazer conta mental daí, né? Exatamente. E quem é que vai parar para fazer, né? E ali também caía aquela questão da gordura trans. Por quê? Porque a gordura trans, na porção, ela vai ficar zerada. Só que a pessoa não vai comer só 3 bolachas recheadas, ela vai comer o pacote inteiro e daí ela tem gordura trans no pacote. Ou seja, antes a informação era por porção. É isso? Porção. Isso. Tá. Agora, ele permanece por porção, mas ele traz em 100 gramas. Então, ele fica muito mais claro que porção 25, mas ó, são 6, trazendo aqui no exemplo, né? Ó, porção 25 gramas é uma xícara. Já sei quanto que é. Quantas tem na embalagem? Então são 6 porções, então tem que multiplicar por 6, entendeu? Então ele já deixa mais claro o quanto você está consumindo e ele traz em 100 gramas. Então, ou seja, não é só aquilo daquele pouquinho, porque a pessoa chegava no mercado e falava assim, ó, vou dar um exemplo dos iogurtes, né? Pega um iogurte, pega outro e fala assim, esse aqui tem menos caloria do que esse tem menos gordura do que esse. Só que daí quando vai ver, um iogurte tá lá o pote inteiro e o outro iogurte tá 2 colheres. Óbvio que tem 2 colheres, vai ter menos caloria do pote inteiro. Então as pessoas não olhavam isso. O refrigerante era assim, né? 200 ml daí de Coca-Cola, aí tinha lá 300 calorias. Aí você vê, o litro de Coca-Cola tem muito mais, aí ele fica na dúvida, né? Exatamente. Então agora mudou isso, né? Então isso é uma coisa bem importante. Mas assim, eu vejo, perdão, interromper, doutora Camila, Não, imagina. eu vejo uma dificuldade, nós leigos, né? Deixa eu ver, a doutora Camila é nutricionista, ela domina isso, mas os leigos que são a maioria, de interpretar o rótulo do alimento, né? Isso, ele é difícil. Assim, tem um básico, assim, parece, o básico que você tem que olhar é isso aqui. Legal. No popular. Maravilha. Então vamos lá, o básico que você tem que olhar, os ingredientes. Os ingredientes antes, eles estavam bem escondidos, ou ficava bem pequeno. Agora, ingredientes tem que ficar perto da informação nutricional. Não dá mais para informação nutricional a tabela ficar de um lado e o ingrediente ficar do outro. Tem que estar junto, para justamente bater o olho e te incentivar a ler. Porque é isso que mais importa. O primeiro ingrediente é o que mais tem no alimento. Então, se eu vou comprar, vou dar um exemplo, achocolatado. O primeiro ingrediente tem que ser cacau, não açúcar, como é hoje. Não é? Então, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, eu sei que tem muito açúcar ali dentro. Mas, enfim, então, olhar os ingredientes. Essa tabela, o que é legal falar dela, que agora ela vai ter sempre fundo branco e cor preta. Antes ficava na cor do rótulo e a pessoa às vezes nem achava. Agora ela tá lá, branquinha. Então, já é um destaque. A etiqueta. E uma das coisas bem importantes para olhar, né? Esquece caloria, né? Para de olhar só a caloria. É açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Por quê?
diabetes, obesidade, né? Obesidade, problemas cardíacos, hipertensão, que o sódio faz, né? Então, assim, esses nutrientes que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, para facilitar, o que aconteceu agora para o leigo, né? Para facilitar para o consumidor, mudou e veio a lupa, que é o rótulo frontal, que é a segunda foto. Para quem está nos assistindo aí na live, a gente está numa videoaula praticamente aqui, tá, pessoal? Viu? Mas ó, agora tem as lupas. Aí o pessoal está perguntando, eu não enxergo, doutora Camila, é muito pequenininho, doutora Camila. Então, e a lupa faz o quê? A lupa, né? A lupa agora ela mostra se é alto em quê? O que esse alimento tem a mais nessa composição? Então, assim, quando eu vou comprar esse achocolatado, eu já olho lá, alto em açúcar adicionado. Entendeu? Então, eu já consigo olhar isso. Quando eu vou pegar, sei lá, Vamos dar um exemplo desses macarrões instantâneos, tá? Tipo miojo. Perdão, daqui a pouco. Mais ou menos isso. Tem isso, né? Ou até mesmo as bolachas recheadas, né? Quando eu pego desses, eu vou encontrar alto em, né? Açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Então vai ter os 3 na frente, então você consegue ver, ó, tá em preto e branco, para justamente ter esse contraste, e vai estar na frente do produto. Eu vou pegar a bolacha recheada e vai estar no contraste ali escrito, alto em. Mas é embaixo daí, doutor? Então, pela legislação... Eu não vi ainda essa etiqueta de frontal. Pela legislação da etiqueta frontal, né, que chama de rotulagem frontal ou lupa. Por isso que o nome da lupa que eu falei pra ti, né? Tu perguntou antes da lupa, precisa de uma lupa pra ele ver. não traz uma porcentagem, ele só discrimina ali o que ele tem em alto teor. Isso, exatamente. Ele não vai trazer quanto. Até porque, vamos ser bem sinceros, né? A população não vai olhar isso. Você olharia ali, tem 15 gramas em 100 gramas de produto, tá? O que isso quer dizer? Né? Mas é muito, é pouco? Então ele resume que tem alto em açúcar. Exato, Fato, ele está dizendo ponto. que é alto em açúcar, alto em gordura. Sódio, açúcar adicionado, tá? Açúcar natural não, né? No caso de uma fruta, por exemplo. O que é o açúcar adicionado? É o que a indústria coloca para dar sabor nos alimentos, né? Claro que assim, vou dar o exemplo ali do achocolatado, né? Que eu falei anteriormente, a bolacha recheada. Eles colocam açúcar. Como a gente bota o açúcar no café, né? Eles colocam no produto, entende? Só que daí, às vezes, esse açúcar, ele não tá no nome de açúcar. Ele tá no nome de... Sacarose, sucralose, maltodextrina, açúcar invertido, xarope de frutose, xarope de glicose. Pra quem não sabe, vai olhar esses nomes estranhos, mas isso aqui não tem açúcar. Exatamente. E, na verdade, é um açúcar adicionado pela indústria, né? Açúcar invertido até é mais fácil de a gente entender, né? Mas o que isso significa? Se é invertido, então é bom? Né? Então, realmente, é muito leigo. Então, agora, a gente tem essa informação trazendo que não engana tanto. Eu consigo entender o que tem dentro daquele produto, pelo menos o que faz mal para minha saúde, né? Doutor, o que tu indicaria, então, para quem está nos assistindo ou nos escutando aqui pelo rádio, para fazer? Então, quero chegar agora no supermercado, quero prestar mais atenção. O que é? Qual é a principal mensagem que dá para deixar assim? Maravilha. Primeira coisa, entrou em vigor essa legislação agora dia 9 de outubro de 2022, né? Ela é uma legislação 2020. Nem todos os produtos estão assim. Inclusive, no mercado está difícil achar ainda. Por quê? Porque os produtos, aquilo que já está na prateleira do mercado, não vai ser tirado. Então, tem que vender aquele estoque que eles têm, para daí o novo vir com esse produto. Tá? Então, né? Isso vai ser agora uma transição. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.